Oi, o meu nome é Emilene e eu vou contar para vocês a última experiência com oração que eu tive. E aí vocês vão perceber a importância que tem nós orarmos uns pelos outros e a diferença que isso pode fazer na vida de cada um. Há mais ou menos um mês, uma pessoa que eu não conheço mandou mensagem no meu WhatsApp. Essa pessoa que eu não conheço disse que eu precisava entrar em contato com uma outra pessoa que eu também não faço a mínima ideia de quem seja, de onde morava, o que estava passando. Ela só falou: irmã, eu preciso que você entre em contato com essa pessoa. E ela está com um problema muito sério e ela precisa que a senhora converse com ela. Então, assim, eu não tenho a mínima ideia de com quem eu estava falando, não conheço a pessoa, eu sei que essa pessoa existe, ela faz parte de um mesmo grupo que eu, mas eu não tinha ideia de com quem eu estava falando. E ela me passou um contato de uma outra pessoa que eu também não sei quem é, e eu precisava entrar em contato com essa pessoa. Eu achei a história muito estranha, mas como ela disse que eu precisava falar com essa outra pessoa, com essa mulher, eu resolvi atender o pedido. E aí eu mandei um WhatsApp, falei que a gente tinha uma conhecida em comum e que aquela pessoa tinha me passado o contato e que eu e ela devíamos começar uma conversa. Eu que comecei a perguntar como que ela estava, como que era, como estava a família dela, se ela estava precisando de alguma ajuda, e assim começou a nossa conversa. Então essa moça começou a me contar um pouquinho da vida dela. Falou que o marido estava desempregado, que ela estava passando por uns momentos difíceis na casa dela. E aí eu achei que ela precisasse de trabalho. Quem sabe ela precisasse de uma cesta básica, precisasse de roupa, né? Que eu daí eu descobri que ela tem uma menina, uma pré-adolescente de mais ou menos 10, 11 anos. E eu fiquei imaginando já como que eu ia fazer para ajudar. Aí eu falei: você precisa de uma ajuda financeira? Seu marido precisa de trabalho? Né? O que você necessita? E a moça falou: olha, tá bem apertada a situação aqui em casa. O meu marido, ele tá a muitos quilômetros de casa, numa viagem, porque ele conseguiu um bico. Eu tô só com a minha menina, minha mãe em casa. E apesar de tudo tá bem apertado, eu não preciso desse tipo de ajuda. Eu tenho tudo que eu preciso, mesmo sendo pouco, mas eu não quero ajuda nenhuma da senhora. Eu só preciso de oração mesmo. Aí eu fiquei preocupada. Eu falei: meu pai do céu, o que será que essa mulher quer? O que está acontecendo com ela? E aí a gente continuou a conversar. Pelo que ela me contou, ela está sendo terrivelmente perturbada pelo inimigo. E isso acontece de madrugada. Ela não consegue dormir. Eu não vou explicar exatamente o que está acontecendo com ela, porque a ideia não é assustar ninguém, não é alarmar, mas é para falar do poder que a oração tem. Nesse momento eu percebi que eu não ia poder ajudar ela sozinha, porque se fosse questão de roupa, de trabalho, de necessidade de comida, eu mesma resolveria. Mas aí eu conversei rapidinho com meu esposo, já peguei o pastor, o número do pastor, para falar com ele, comecei a mandar bastante mensagem para o pastor. E ela foi explicando para mim os problemas que ela estava passando, as dificuldades que ela estava tendo. Nesse momento eu já comecei a conversar com ela e ficava em oração. A gente ficou conversando até mais de meia-noite. Foram quase 3 horas de conversa direto, eu tentando aconselhá-la, aproximá-la de Deus, mostrar que aquilo era o inimigo na vida dela, fazendo coisas terríveis, incomodando a vida dela para que ela fosse por um caminho errado, para que ela procurasse ajuda no lugar errado, mas que felizmente aquela amiga tinha levado ela ao conhecimento de Deus através do estudo da Bíblia, e que a gente ia poder estar estudando juntos, conhecendo melhor esse Deus que não quer que ela seja perturbada pelo inimigo, mas é um Deus que a ama, um Deus que quer dar vida para ela e que quer que dentro da casa dela exista paz. E daí eu comecei a orar com ela e mandava mensagem para o pastor, e o pastor não podia atender naquele momento, só foi ver as mensagens mesmo no dia seguinte. Já no dia seguinte, ela me mandou uma outra mensagem muito feliz, já me chamando de irmã, de amiga. Ela estava super contente, parecia que realmente a gente era amiga, né? Afinal, depois de 3 horas conversando.
E aí ela falou, irmã, eu dormi que foi uma bênção. O inimigo não me perturbou, não perturbou a minha casa, não perturbou a minha irmã. Eu tive uma noite de paz, uma noite tranquila e abençoada. Nossa, irmãos, aquilo deu uma paz no meu coração. Aí nisso o pastor já entrou em contato comigo. Eu conversei com ele, ele deu algumas orientações, falou que ia estar orando por essa irmã também. Eu fiquei muito, muito feliz. Isso aconteceu já tem mais de um mês. E durante esse tempo todo, vez ou outra a gente mandava mensagem uma para outra, começava perguntava uma para outra como é que estava, uma orando pela outra, ela sempre agradecendo, falando que desde aquele dia que nós conversamos, nada mais perturbou a casa dela. A casa dela tinha paz, ela dormia bem todas as noites e ela sempre me agradecia falando que fui eu que levei Deus para casa dela. E várias vezes eu falei, a hora que você quiser estudar a Bíblia, a gente pode estudar a Bíblia junto. Mesmo por conta dessa pandemia, mesmo assim a gente vai poder fazer, a gente faz pelo WhatsApp, a gente dá um jeito. Irmãos, na semana passada, ela entra em contato comigo de novo. Ela falou, irmã, a senhora falou que podia estudar a Bíblia comigo, né? Pois é. Quando que a gente pode começar? A senhora pode mesmo estudar a Bíblia comigo? Nossa, eu fiquei muito feliz, né? E super nervosa, né? Porque toda vez que a gente pensa em estudar a Bíblia com alguém, na minha cabeça vem uma responsabilidade gigante. E agora, como que eu ia fazer isso? Estudar a Bíblia por WhatsApp? Eu nunca fiz isso. Eu não sabia se eu mandava link, eu não sabia se eu mandava áudio, se eu mandava um livrinho para ela. Eu fiquei toda perdida. Mas aí eu falei assim, ó, eu vou fazer o seguinte, assim que meu marido chegar em casa, eu vou conversar com ele e a gente vai descobrir o melhor jeito de estar enviando esse estudo para você, mas pode ficar tranquila que a gente vai fazer o estudo sim. E aí eu fui orando, fui pedindo para Deus, conversei com meu marido, a gente decidiu que eu poderia estar enviando para ela, de 1 a 1, o estudo do pastor Luiz Gonçalves. Ele explica muito bem, é simples, é tudo na Bíblia, a pessoa ia adorar. Beleza. No domingo, a minha turminha saiu junto com o pai para fazer uma caminhada e eu já estava com aquilo na cabeça. Eu vou fazer o estudo com a minha nova amiga. E aí eu mandei um áudio para ela, expliquei como que ia ser, mandei o link do pastor Luizinho para ela e fiquei em casa orando. Logo, logo ela me mandou o link. Falou, nossa, irmã, muito obrigada, eu vou fazer o estudo sim, mas por favor, a senhora pode orar, porque a minha filha acordou muito perturbada hoje. Ela não tá bem, ela tá resmungando, ela tá xingando. Irmãos, é apenas uma criança de 10, 11 anos. E desequilibrou completamente a casa dela. Na hora eu sabia que era o inimigo lutando contra a gente. E eu falei isso para ela. Eu falei assim, o inimigo não quer que a gente estude. Você teve paz por todo esse tempo. Hoje que eu vou te mandar o estudo, acontece isso. Tudo bem. Já mandei mensagem pro pastor. Pastor, por favor, me ajude em oração. Estou começando o estudo bíblico e o inimigo está atacando. Ela me mandou uma mensagem dizendo, falei para minha filha que a gente vai estudar junto a Bíblia. Ela começou a xingar, começou a brigar comigo que ela não ia estudar coisa nenhuma. O clima aqui em casa tá péssimo, irmã. Me ajuda, comecem a orar. Pedi o nome da filha dela, comecei a orar. Falei com o pastor, dei o nome dela e da filha dela pro pastor e pedimos para que ele e a esposa começassem a orar. E eles me ajudaram em oração. Nisso, eu falei para ela, olha, fica calma, nós estamos orando por você. Eu vou ver se eu acho um estudo infantil, juvenil para dar para sua menina. Se eu não achar para mandar pelo WhatsApp, eu vou até a sua casa, deixo no portão e aí ela vai ter um estudo para a idade dela também. Isso vai ajudar. Vamos continuar orando por você. E acabou nossa conversa aí. E o pastor continuou orando e eu continuei orando. Irmãos, depois de um tempão, essa mesma pessoa entrou em contato comigo e falou, irmã, depois que nós conversamos, a minha filha acalmou, ela ficou tranquila, como se nada tivesse acontecido. Eu chamei ela, vamos estudar a Bíblia agora? Vamos assistir o filme que a irmã mandou? Ela topou, sentou do meu lado, ela pegou a Bíblia, olhava passagem por passagem, a gente pausava o pastor falando, olhava na Bíblia a passagem, ia conferindo. Irmã, a gente terminou o estudo. Ela tá lá sozinha agora com a Bíblia na mão estudando. Muito obrigado. Deus abençoe. Você está trazendo paz para minha casa.
a gente não colocar os nossos irmãos todos os dias nas mãos de Deus. Imagina se a gente não orar, estar em constante oração diariamente. Queridos, por favor, vamos fazer da oração não parte da nossa rotina, mas que ela esteja dentro da gente. A comunhão com Deus precisa ser constante, precisa ser uma coisa que faça parte de nós. Porque quando a gente põe o joelho no chão, a gente ora uns pelos outros, Deus faz milagres. E Ele não faz milagres só por quem está recebendo, para aquela pessoa que está sendo alvo de oração, mas Ele transforma a nossa vida. Porque quando eu fiquei sabendo que a minha oração fez diferença na vida dessa pessoa, a minha vida, mais uma vez, foi transformada. Que Deus nos abençoe. E que agora você possa compreender a importância que a oração tem. E assim, você se coloque mais uma vez aos pés de Deus e peça para Ele. Se você não tem esse costume, pede que Ele atende. Ele quer ter esse encontro todo dia com você, em todos os momentos. Ore, faça disso um costume automático da sua vida e peça sempre para que Deus te dê a oportunidade de, através da oração, fazer a diferença na vida das pessoas. Que Deus te abençoe. Tchau, pessoal.